tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos.
Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Que concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Que Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro. Fala concurseiro, professor Gabriel Santos, passando para dar início a mais uma super aula voltado aqui para o tema de Direito Administrativo, tá? Diretamente aqui do YouTube do Que Concursos, tá? Com foco total para você que vai fazer aí PRF, tá? Mas para você que vai fazer qualquer outro concurso que caia o tema de serviços públicos, esse é o seu momento, essa é a sua aula, tá? Um tema importantíssimo para você entender, inclusive, situações que você estuda lá dentro, né, da organização administrativa, falando, por exemplo, sobre descentralização, tá? A chamada descentralização por colaboração, né, que é quando a gente vai ter a administração direta, de certa forma, transferindo ali a prestação de um serviço para um particular, certo? Onde a titularidade continua na mão ali do poder público. Então, são temas importantíssimos para você, certo? E a gente precisa compreender, precisa entender até mesmo em aspectos de agentes públicos, tá? O que seriam esses particulares em colaboração, esses particulares colaborando para o serviço público, certo? Então, sem muito papo, tá? Já quero dar minhas boas-vindas para vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu espero que vocês consigam aí alcançar o objetivo de vocês. A gente vai estar junto aqui nessa preparação, certo? Eu vou estar junto com vocês nessa preparação, uma aula de direito administrativo que eu vim para facilitar a sua vida. Você vai perceber que não é coisa de outro mundo, tá? Eu vou tentar ao máximo aqui montar esquemas para vocês, trabalhar alguns esqueminhas com vocês, sabe por quê? Porque eu tô aqui para facilitar a sua vida. Se fosse para dificultar, eu nem vinha, beleza? Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel Santos, sou seu professor, tá? Ó, vou até botar aqui. Sou o seu professor de Direito Administrativo, hoje na matéria de Serviços Públicos, certo? Trabalhando aí os aspectos relacionados aos serviços públicos. Então segue lá nas redes sociais, @professor Gabriel Santos, e vamos iniciar os nossos trabalhos, tá? E claro, né, já vou fazer aquela correntezinha do bem, por favor, tá? Faça um favor para mim, certo? Por gentileza, deixa o like no vídeo aí, claro, né? Compartilha essa live com mais pessoas para que a gente consiga lotar isso daqui. Perfeito? Vem comigo aqui e vamos iniciar os nossos estudos referentes aos serviços públicos, tá? Vamos lá, conceituar rapidamente aqui os tais serviços públicos, ó. Vamos lá, conceituar os tais serviços públicos, assunto importantíssimo para a sua prova, tá? Ó, serviços públicos, assunto importantíssimo para a sua prova, vamos conceituá-los. Bora lá conceituá-los, certo? Ó, vamos lá, serviços públicos e o seu conceito. Vamos montar os seus esqueminhas. Vamos montar os seus esqueminhas para que você consiga entender o que a banca traz em relação ao tema. Primeiro ponto, a gente tem que conhecer a tão famosa administração pública, tá? Ó, nós temos que conhecer a tão famosa administração pública. Perfeito? Ó. Então, nós temos aí que conhecer a tão famosa administração pública. Essa administração pública é formada pela administração pública direta, pela administração pública indireta, direta e a indireta. Perfeito? Onde a gente vai ter aqui os particulares delegatários, tá? É a partir daqui, ó, seja a prestação dada pela direta como pela indireta, nós vamos ter os particulares delegatários.
particulares delegatários. Perfeito, ó. Nós vamos ter aí os particulares delegatários. Aí o que tu guarda? Que aqui, quando eu trabalho essa transferência da administração pública até o particular, vai prestando atenção, ó, quando a gente trabalha essa transferência da administração pública até o particular, é onde a gente estuda a hipótese de delegação, por exemplo. É quando a gente estuda, por exemplo, a hipótese de delegação. Perfeito? Professor, o que mais? Existe também, além da delegação, a descentralização. Ó, existe também, além da delegação, a descentralização. A chamada descentralização por colaboração. Ó. A chamada descentralização por colaboração. Olha isso, ó. Por colaboração. Colaboração. Perfeito? A chamada descentralização por colaboração. Então, os serviços públicos são todas as atividades prestadas pelo Estado ou por seus delegados, tá? Vamos colocar a observação aqui, ó. Serviço público são todas as atividades. Olha isso, ó. Para a gente ir compreendendo, ó, todas as atividades, são todas as atividades que são prestadas aí, tanto pelo Estado quanto por seus delegados. Que são prestadas pelo Estado ou por seus delegados. Pelo Estado ou por seus delegados. Pelo Estado, assim como pelos seus delegados. Seus delegados. Perfeito? Basicamente aqui sobre o regime de direito público, com vista à satisfação de necessidades essenciais secundárias da coletividade. Aí é óbvio que a gente precisa entender algumas características principais referentes a esse tema, porque a banca ela vai tentar de alguma forma te confundir, tá? E quando a gente trabalha o assunto de características, a tendência é a banca ou tentar trocar os conceitos ou simplesmente trazer características que não se encontram, que não se enquadram dentro dos serviços públicos, certo? Então vem comigo aqui, ó, para a gente trabalhar essas informações, tá? Trazendo aí as principais características dos serviços públicos. Vamos lá, ó, trabalhar as principais, presta atenção, ó, características do serviço público. Bora lá, ó. Trabalhar essas tais características dos serviços públicos, certo? Professor, a gente vai trazer quantas características aqui? Quantas características iremos trazer? A gente trabalha 4 características, tá? Básicas, que a banca pode tentar te confundir. Primeiro, é uma atividade concreta, serviços públicos, é uma atividade concreta. É uma atividade concreta, uma atividade concreta, vai pegando o bizu, ó. É uma atividade concreta, tá? Chamada também de material. Eu tenho como característica também do serviço público, além dessa daqui, possui a natureza ampliativa e não restritiva. Possui natureza ampliativa. Natureza ampliativa. Ampliativa.
não restritiva. Não restritiva. Vai pegando bizu, ó. Não restritiva, vai pegando bizu. Vai ser praticado, basicamente, sob o regime de direito público, tá? Ó, praticado sob o regime praticamente público. Eu tenho aqui, ó, um regime praticamente público. Praticamente público, seguindo aí a nossa regrinha geral, né? Claro que vai existir algumas exceções, a gente fala sobre isso futuramente, tá? Mas você vai guardando aí as principais características. O que mais, professor? É obrigatória a presença do Estado prestando esse serviço. É obrigatório, para ter a prestação do serviço, é obrigatória a presença do Estado. É obrigatório a presença do Estado. A presença do Estado, porque senão a gente não tem aí a prestação desse serviço público. Então aqui são as principais características, pessoal, referentes aos serviços públicos, tá? Você consegue perceber a quantidade de informações que a gente encontra aqui dentro dessas situações, né? Que a banca, de alguma forma, ela vai tentar te confundir. É por isso que eu trago esses esqueminhas. É por isso que eu gosto de tentar facilitar a sua vida. Que é para você não perder nenhum tipo de informação na sua prova. Eu tô aqui para facilitar mesmo. Se fosse para dificultar, como eu falei, né? Eu nem vinha. Vou voltar aqui para você tirar um print dessa tela. Tira um print dessa tela. Te dou 3 segundos a partir de agora. 3, 2, 1. Printou, printou. Se não printou, printa depois. Vou deixar o quadril em branco. E a gente vai passar a falar agora sobre os princípios específicos dos meus serviços públicos, certo? Ó, iremos trabalhar agora o aspecto referente aos princípios específicos do serviço público. Princípios específicos. Princípios específicos do serviço público. Professor, e quais são estes tais princípios específicos? Só para me conseguir compreender. Aqui a gente vai ter a continuidade. Olha isso, ó. Aqui a gente vai ter a continuidade. Continuidade, tá? O princípio da continuidade é um princípio importantíssimo, pois ele vai trabalhar uma ideia ali de não interrupção dos serviços prestados. Uma ideia de não interrupção de serviços prestados, dos serviços prestados, certo? Onde a gente vai ter aí a não interrupção dos serviços prestados, perfeito? E a gente tem algumas exceções, tá? Professor, e quais são as exceções? Vamos lá, ó. Essa é a regra. A regra é essa, tá? Ó, a não interrupção dos serviços prestados. Ó, vou até colocar aqui, regra. Regra. Professor, e qual é a exceção? Bora trabalhar aí a ideia das exceções. Exceções. Presta atenção. Nós temos aí como exceção questões técnicas ou de segurança. Questões técnicas ou de segurança. Ou de segurança. Perfeito? Questões técnicas ou de segurança. Primeira situação. Segunda situação, nós temos aí o inadimplemento do usuário. Pode ter interrupção do serviço. Inadimplemento, o não pagamento, né? Ó, inadimplemento
inadimplemento do usuário, perfeito? Aqui, obviamente, vai ter que ser obrigatório o aviso prévio, tá? Ó. Nessa situação aqui, sendo obrigatório, aviso prévio, perfeito? Ou simplesmente a interrupção do serviço por causas naturais. Aí não tem como prever, né, que vai acontecer causas naturais. Perfeito? Então a gente vai ter aqui, ó, essas exceções, certo? Ó, essas exceções. Questões técnicas ou de segurança, inadimplemento do usuário, sendo obrigatório o aviso prévio, ou simplesmente interrupção por causas naturais. Aí a gente tem mais alguns princípios, como por exemplo, o próprio princípio aí da atualidade. Nós temos também, ó, o princípio da atualidade. Atualidade, professor. Como que funciona esse princípio da atualidade? É a modernidade das técnicas, a tecnologia. Modernidade das técnicas. Modernidade das técnicas. Técnicas. Aqui é voltado para a tecnologia. Tecnologia, ó que fácil. Olha que top isso daqui, né? Bisuzinho da atualidade. Professor, tem mais? Tem. Tem mais características, tem mais princípios, na verdade, tá? Eu tenho como princípio também o princípio da generalidade. O princípio da generalidade. São princípios específicos, esses aqui, ó, que está relacionado à prestação de serviços públicos a todos que se encontrem na mesma situação jurídica. A todos que se encontrem na mesma situação jurídica. Tem a prestação de serviço público para todos que estão na mesma situação jurídica. Princípio da impessoalidade. Situação jurídica está ligada ao princípio da administração pública, um dos expressos, tá? Que é o princípio da impessoalidade. Traz uma ideia de impessoalidade, que a administração pública ela não vai pesar para nenhum lado, ela não tem preferido, ela é neutra e imparcial, ó, impessoalidade. Perfeito. Aí a gente tem também a ideia relacionada à modicidade das tarifas, mais um princípio, né, que é importantíssimo. Tá, ó. Que é o princípio da modicidade das tarifas. Modicidade das tarifas. Professor, o que seria aí esse princípio da modicidade das tarifas? Me explica. Explico. Aqui está ligado ao equilíbrio econômico-financeiro. Aqui vai estar ligado ao equilíbrio econômico financeiro. E olha que a questão traz exatamente isso aqui, tá? Ó. Equilíbrio econômico financeiro, onde eu tenho a vedação, a oneração excessiva. Vedação, a oneração excessiva. A oneração excessiva. Professor, como assim? Quer dizer que por mais que não seja de graça o serviço público, tem que ser um valor acessível a todos. Tá? Equilíbrio econômico-financeiro. Eu não posso, de forma excessiva, onerar a prestação de serviço público.
Já que o serviço público ele já traz uma característica de generalidade, já que é para todo mundo, eu tenho que observar critérios de igualdade, porém eu tenho que trabalhar ali uma situação voltada para esse tal equilíbrio financeiro, tá? Porque a banca ela vai tentar confundir esses aspectos na hora da sua prova. Perfeitinho? De boaça? Então você está percebendo aí que não é coisa de outro mundo e que dá para acertar a questão em prova se a banca trouxer sobre esses assuntos, né? Agora vamos lá. O foco aqui é a gente basicamente classificar, fazer um quadrinho comparativo, o foco dessa aula, tá? Entre concessão, autorização, permissão de serviços públicos, tá? E é lógico que a gente vai trabalhar essa ideia também, certo? Ó, é óbvio que a gente também vai trabalhar essa ideia, tá? Vamos trabalhar agora os aspectos relacionados à figura, ó, do que seriam esse quadrinho comparativo. Vou até deixar o quadrinho em branco, vou deixar um tempo aí para tirar um print dessa tela. Tira um print dessa telinha, tá? Perfeito, show. Agora a gente vai trabalhar as formas, tá? As formas propriamente ditas. Primeiro, falando um pouquinho sobre as concessões, para você entender, tá? Ó. Bora fazer um quadrinho comparativo aqui, ó. Nós temos a ideia de concessões. Professor, o que seriam essas concessões? As concessões, pessoal, estão ligadas à descentralização por delegação. Estão ligadas à descentralização por delegação. Colaboração, tá? Ó, está ligada aí à descentralização por delegação. Por delegação, tá? Ou simplesmente colaboração. Ou simplesmente, ó, colaboração. Ou simplesmente colaboração, onde o Estado repassa a execução de um serviço a um particular. Nessa situação aqui, ó, na delegação, que a gente vai falar dessas formas de delegação, na visão da doutrina, tá? Na mais aceita hoje em dia, o Estado repassa a execução de um serviço a um particular. Olha isso, ó. O Estado repassa a execução de um serviço a um particular. A um particular. Perfeito? E a gente tem, né, a ideia de que a titularidade permanece com o Estado. Titularidade permanece com o Estado. Titularidade permanece com o Estado. Continua na mão do Estado. Já guarda esse bizu. Aí existem as formas de delegação, tá? As formas de delegação. Claro, existem também as espécies de concessão, né? O foco não vai ser esse agora, tá? O foco não vai ser esse agora. A gente vai falar primeiro das formas de delegação. Se sobrar tempo, a gente fala sobre as espécies de concessão. Se não, a gente deixa para os próximos temas, para as próximas aulas, tá? Vem comigo aqui, ó, para a gente conseguir entender essa situação. Vamos trabalhar a ideia de formas de delegação. Olha isso, ó. Iremos trabalhar a ideia, ó, de formas de delegação. Perfeito, ó. A ideia de formas de delegação. Professor,
que eu tenho que saber em relação a essas tais formas de delegação? É aí que a gente vai trabalhar um quadrinho comparativo em 3 figuras: a autorização, a permissão e as concessões, tá? Começando aqui pela autorização, que a banca vai tentar te confundir, tá? Ó, nós temos as 3 situações, ó: a autorização, a permissão e a concessão. Vamos começar falando um pouquinho sobre a autorização. Acredito que seja mais fácil de você pegar o bizu, seja mais fácil de você decorar, tá? Ó, de você guardar a informação. A autorização, ela vai, olha as características de cada uma, ela vai ocorrer por ato administrativo, ocorre por ato administrativo, ocorre por ato administrativo, pegando o bizu, ó, ocorre por ato administrativo, é um ato administrativo dotado de precariedade, é precário, é dotado de precariedade, prevalece aqui na autorização o interesse privado. Prevalece o interesse privado. O interesse privado, certo? No caso da autorização. Aí já vem um pouquinho diferente a permissão. Já vem aí trazendo uma ideia um pouquinho diferente a permissão. Vai pegando o bizu, ó. Já traz aí uma ideia um pouquinho diferente, tá? Ó, uma ideia um pouco mais diferente, a ideia da permissão. A permissão, ela já acontece não por um ato administrativo. É diferente, ó. Aqui, a gente já tem uma situação que ocorre por contrato de adesão. Ocorre por contrato de adesão. Adesão. Perfeito? Vai trazer também um contrato de natureza precária. A natureza aqui é precária também, ó. Perfeito? Admite qualquer modalidade licitatória. É interessante a gente falar disso, ó. Vai ajudar na hora que a gente for estudar a parte de licitações e contratos. Admite qualquer modalidade licitatória. Qualquer modalidade licitatória. Perfeito? Ó. Admite qualquer modalidade licitatória e pode ser realizado com pessoa jurídica e com pessoa física. Pode ser realizado, presta atenção, ó, pode ser realizado com pessoa jurídica ou pessoa física. Existem as duas possibilidades, tá? No caso aqui da permissão, professor. Entendi a permissão, professor. Só que o senhor falou que a gente ia ter um quadrinho comparativo em relação a 3 figuras. Sim, autorização, permissão e concessão. Vamos falar agora da concessão. Vamos lá, ó. Vou deixar um tempo para tirar um print dessa tela. Te dou 3 segundinhos a partir de agora. 3, 2, 1. Printou. Se não printou, printa depois. Agora, iremos falar das concessões. O foco aqui, ó,
estará nas concessões. 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 Professor, e nas concessões? O que é que eu tenho que saber? Quais são as características principais para eu não perder questão em prova? Bora lá, ó. No caso da concessão, ocorre por meio de um contrato administrativo, ocorre por meio de um contrato administrativo, perfeito? A licitação somente na modalidade concorrência. A licitação é somente na modalidade concorrência. É só lembrar: concessão, concorrência. Concessão, concorrência. Nunca mais tu perde uma questãozinha dessa. Tá? Ó, concessão, concorrência. Apenas as pessoas jurídicas ou consórcios, pessoa física não. Tá? Ó, apenas pessoa jurídica ou consórcios. Consórcios, perfeito? E a gente vai ter prazo determinado aqui no caso das concessões, tá? Ó, nas concessões tem prazo determinado. Prazo determinado, certo? Ó, nas concessões temos aí prazo determinado. Tranquilaço? Aí temos as concessões em espécie também, né? Claro que é importante que a gente trabalhe essa figura, porque a tendência é a banca tentar trocar de alguma forma, tá? Vamos trabalhar as concessões em espécie, certo? Ó, agora que a gente já entendeu essa ideia das concessões em si, as noções gerais, tá? Vamos trabalhar agora as concessões em espécie. Concessões, vai anotando porque a banca vai tentar cobrar isso na sua prova, vai tentar te confundir. Você que está assistindo essa aula, você não vai perder de jeito nenhum. Olha a facilidade que é isso aqui, né? Ó, concessões em espécies. Perfeito? Para encerrar aqui a nossa aulinha, vamos falar um pouquinho sobre as concessões em espécies. Nós temos a concessão de serviço público comum, certo? Ó, nós temos aí a concessão de serviço público comum. Primeira situação, ó, concessão de serviço público comum. Concessão de serviço público comum. Comum. Onde a gente segue as diretrizes da Lei 8987/95. Onde a gente segue as diretrizes da Lei 8987 de 95, tá? É aquele serviço comum, ordinário, tá? Simples. Professor, me explica, explico, ó. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui é aquele serviço público simples. Olha isso, ó, vai anotando. É aquele serviço público simples. Simples. Perfeito, ó. É aquele serviço público simples. A execução do serviço público. A execução do serviço público, tá? Precedida da execução de obra pública. Precedido da execução de obra pública. Precedido de execução de obra pública. De obra pública. Pública. Perfeito? A execução de um serviço, mas a obra pública propriamente dito. E temos também a concessão de serviço público especial. Tá? Ó, temos a outra situação. Concessão de serviço público especial. Serviço público especial. Especial. Aí já segue a lei das PPPs, tá? Das parcerias público-privadas. Perfeito? Ó. Segue aí a lei das PPPs, a lei
11.079 de 2004. Perfeito? Aqui a gente conhece como lei das PPPs. Perfeitinho? Professor, o que diabo é PPPs, hein? Parcerias público-privadas, tá? Que vão se dividir basicamente em duas, tá? Essa lei das PPPs, elas dividem em concessão patrocinada e concessão administrativa, certo? Ó, a gente tem a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Vou colocar um pouquinho mais para cá para a gente ganhar espaço, ó. Nós temos a concessão patrocinada, perfeito? Belezinha? As parcerias público-privadas aqui, tá, pessoal? A divisão delas. E temos a concessão administrativa. Concessão administrativa. A concessão patrocinada é quando a administração pública patrocina a execução do serviço público que é executado pelo particular, tá? Ó, patrocina a execução do serviço prestado pelo particular. Vai bancar mesmo, vai patrocinar mesmo, tá? Ó. E a concessão administrativa é aquela que a administração pública é usuária, direta ou indireta, tá? Aquela situação onde a administração pública é usuária, seja direta, seja de forma direta, quanto de forma indireta. Perfeitinho? E a gente ainda tem algumas vedações relacionadas a essa situação, tá? Temos algumas vedações às PPPs. Vedações relacionadas aí às PPPs. Professor, e quais são as vedações? O valor do contrato, né? Que não pode ser menor de 10 milhões, tá? E também o período de prestação de serviço não pode ser menor de 5 anos. Perfeito? Ó, aí a gente tem o valor do contrato. Contrato não pode, ó, 10 milhões, certo? E também, ó, o período de prestação de serviço. Período de prestação de serviço menor que 5 anos também não pode, tá? São algumas vedações trazidas aí pela própria PPP. Show? Tranquilaço? Pessoal, aqui a gente encerra a nossa aulinha, tá? Já deu para você perceber que realmente não é coisa de outro mundo, tá? Já deu para você perceber que realmente, vou até voltar aqui para você tirar um print dessa tela, tá? Ó, tira o printzinho da tela aí, porque são informações que vão te ajudar. Vou voltar aqui para você que chegou depois aí, quer tirar o print da tela, ó. Vou voltar aqui também, certo? Para você tirar as formas de delegação, a autorização e permissão, as características delas, né? Vou voltando aqui, ó, para você ir tirando aí os prints, tá? Porque essas informações, esses esqueminhas vão te ajudar na hora da tua prova, na hora da tua revisão. Olha isso daí, vai tirando print, ó, o conceito de serviços públicos. Perfeito? E a gente chega ao fim da nossa aulinha de hoje, tá? Eu sei, pessoal, que pode parecer a coisa mais difícil do mundo, a coisa mais difícil da face da Terra, mas não é. É por isso que eu gosto de facilitar a sua vida aí, falando sobre esses aspectos, sobre essas situações que são importantes, como, por exemplo, montar esquemas para vocês, tá? Aqui eu estou para facilitar a sua vida, eu não quero tornar ninguém especialista em direito administrativo, não. Eu quero tornar você especialista em acertar a questão na sua prova, para que você consiga chegar no dia da sua prova, marcar o X no local correto, falar para mim, professor, eu conseguir acertar aquelas questões de serviços públicos, realmente faz sentido o que o senhor falou, e você vai perceber.
Olha isso, tudo que a gente trabalhou aqui em pouco menos de 50 minutos, se você for reparar, a gente tem toda uma base formada aí para a matéria de direito administrativo no tema de serviços públicos. Pode resolver questões, revise e resolva questões que você vai ver que dá para acertar a questão em prova tranquilamente. Perfeito? Tranquilaço? E eu quero fazer aquele pedido para você, tá? Se você não me segue nas redes sociais, segue lá, @Professor Gabriel Santos, tire suas dúvidas, deixe sua crítica. Eu estou lá para lhe atender. Perfeito? Para a gente bater um papo. E olha o detalhe, tá? Eu quero que você continue na luta, não pare, porque concurso público é fila e uma hora vai chegar a sua vez. Eu mudei minha vida através do concurso público e eu tenho certeza que você também vai mudar a sua. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, valeu e tchau, tchau.